Hoje eu vou provar para você que aprender HTML do zero é possível, mesmo se você nunca programou nada. Vamos juntos! Bem-vindos ao canal Programando com Covre, eu sou o professor Covre. Vamos iniciar essa nova playlist, esse novo curso de HTML, somente HTML. A gente já vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente. O que eu quero dizer para vocês é, se programação sempre pareceu algo confuso, difícil, travado, ou você deduziu que não é para você, calma. Hoje eu vou mostrar como que a web funciona, como é que funciona as tags, o site, o HTML, o HTTP e umas dicas aí sobre como que nosso cérebro funciona para a gente aprender de fato uma coisa que é difícil à primeira vista. E nós vamos montar o nosso primeiro site e o nosso primeiro Hello World. Vamos juntos então. Então eu quero deixar umas dicas para vocês que vão aprender do zero ou aqueles que vão pegar, reforçar o que já sabe ou rever os estudos sobre HTML no nosso curso aqui, que é sobre neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender coisas novas e reter. Mas como que ele faz isso? Bom, uma analogia bem simples é quando a gente pensa numa trilha de mata. Então imagina uma mata bem densa, bem fechada, nunca ninguém passou ali. Tá tudo fechado de mato, mato fechadíssimo. Então não tem trilhas, não tem caminhos. Então imagina a gente agora começa a querer vir do ponto A até o B sem nenhuma trilha. Então a gente vai começar a pisar em cima de algum mato, vai começar a cortar uma outra parte, né? Vai desbravando ali. Ainda assim vai, para chegar até o ponto B, vai ser bem tortuoso se chegar, né? Na primeira tentativa. De repente é melhor voltar e começar novamente. Então toda vez que eu começo ali a trilha, eu piso no mato, eu corto. Esse início ele vai abrindo, concorda comigo? Eu vou pisando ali naquele mato várias vezes, eu vou cortando aquela parte inicial e a parte inicial vai ficando já de uma forma que eu não preciso mais ficar gastando minha energia ali. Eu vou avançando até o último ponto e dali eu vou desbravando. Então vai chegar um momento que eu alcanço o ponto B, ainda que o mato bem fechado, mas eu já alcancei. Eu volto e vou fazendo esse trajeto várias vezes. Quando a gente vê, quando nós vemos, a trilha já está montada. A gente já consegue ir do ponto A ao B somente caminhando. É assim que funciona o aprendizado. Não é decorar, é praticar e repetir várias vezes, até abrir aí a trilha, né? Quando eu chego no ponto B, eu posso querer ir para uma cachoeira distante. É uma mata fechada novamente. O caminho é até um pouco mais longo que do A até o B. Mas agora eu já sei que é praticar bastante, repetição e não desistir. Então eu vou abrir a trilha do ponto B até o C. Vai ser mais demorada, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar fazendo a repetição e as mesmas coisas. Para nós vai ser... Para o nosso estudo, para a gente aprender, é dessa forma. Nós não vamos decorar, mas nós vamos ficar repetindo os exercícios e praticar bastante. Isso vai formar algo natural dentro da nossa compreensão, da nossa capacidade do nosso cérebro e vai ser algo natural, tá? Eu peço que vocês não desistam e vamos seguir junto aí. Eu tenho certeza que você vai aprender a criar sites do absoluto zero. Explicando um pouquinho mais sobre este curso, esta trilha, ela é feita principalmente para quem vai partir do absoluto zero, e a maior dificuldade de todos os alunos, a tua dificuldade é de aprender do absoluto zero. Não sabe de onde partir, não sabe o que fazer. Quem nunca programou, quem acha que tecnologia não é para você, ou quem olha aqueles códigos e fala, não, isso nunca vou conseguir fazer aquilo. Vamos manter a calma que tem uma ordem certa para fazer, tá? Então, primeiro nós vamos aprender
HTML, este curso, essa trilha. Depois que terminar esta trilha, o professor vai criar uma nova trilha, um novo curso de CSS. A gente vai falar já o que é esse CSS. Depois do CSS, nós vamos ter também uma trilha, um curso separado de JavaScript. Também é usado na web, assim como o CSS. Mas nós já vamos ver o que é esse JavaScript, esse nome que provavelmente vocês já ouviram falar. E também de uma linguagem também da web famosa, bem usada, bastante usada no mercado, que é o PHP, tá? Então nosso foco desse curso não é deixar tudo bonito, maravilhoso, e sim como funciona o HTML, que ele é a estrutura do site. Então, o nosso foco é a estrutura do site. Não que nós vamos deixar tudo feio, horrível, mas nós vamos usar o mínimo possível de alguma estilização ali para deixar bonito, apresentável, o mínimo possível de CSS para a gente dar continuidade e vocês verem como funciona a estrutura ali por detrás do HTML, que é o nosso site, tá bom? Professor, o que eu preciso saber para começar a desenvolver sites do zero, aprender HTML do zero? Você não precisa ter nenhum curso de informática, ter programado nada nunca na sua vida, não precisa. Você precisa pelo menos de ter uma noção básica de informática. O que eu quero dizer com isso? Criar uma pasta, abrir uma pasta, criar um arquivo, dar nome para esse arquivo, fazer uma pequena alteração ali no sua extensão. Um pequeno exemplo: fotos geralmente tem a extensão .jpeg, ou .gif, ou .png. Um arquivo de texto geralmente está .txt. Um doc do pacote Office geralmente é .docx. Uma apostila digitalizada geralmente é .pdf. Então esse ponto na frente do arquivo é a extensão. Se você souber nomear, alterar e criar um arquivo, salvar, dar 2 cliques nesse arquivo para abrir ele, já é o suficiente. E para as próximas aulas, que não é o caso dessa agora, mas sim para as próximas, ter o VS Code instalado ou instalar, que a instalação é muito simples, é muito fácil, tá bom? Mas qualquer editor de texto hoje dá conta. O VS Code é porque ele é muito famoso, ele é muito usado, muito bom inclusive, gratuito, fácil, leve de mexer, vai ajudar muito a gente a criar os nossos arquivos ali, tá? É disso que você precisa ir, não desistir e praticar todos os exercícios, tá bom? Agora, para a gente começar a falar sobre HTML, suas tecnologias, o que precisa aprender, alguns conceitos, eu trouxe uma apresentação para vocês, deixa eu colocar ela aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tem uma analogia muito legal que nós usamos para explicar essa questão da internet, da onde vem o site, como é que ele abre. Quando eu digito lá um Google, um site esportivo e dou Enter, o que acontece, de onde ele vem, né? Como é que surge isso? Então, nós temos aqui esta apresentação, quero mostrar para vocês. Então, como é que a internet funciona? Nós temos o nosso computador, tá aqui, e o nosso navegador. Geralmente se usa o Google Chrome, o Microsoft Edge, ou o Mozilla Firefox, entre outros. Esse camarada aí, esse navegador, que não tem nada a ver com um barco, né? Tem a ver como navegar na internet. Ele se chama cliente, tá? Quando a gente digita um endereço, ele faz uma solicitação e algum lugar desse mundo, pode estar num estado aí diferente do nosso, numa outra cidade, num outro país, até no outro continente, os lugares chamados servidores. E estes sites, os arquivos desses sites estão guardados lá. Então ele tem todo um caminho. Olha só, nós vamos usar a analogia do restaurante. Vamos seguir. Então, uma pergunta simples, né? O que acontece ali por trás dessa mágica?
Como é que um site surge aí no seu computador? Ah, é pela internet. Tá, tudo bem, mas como? Primeiro, o HTML ele não é programação, embora nós podemos dizer, vamos fazer um código aqui, código HTML, mas ele não é programação em si, ele não é lógica de programação, tá? De forma resumida é isso. Ele vai ser a estrutura da nossa página. Então ele que vai dizer, isso aqui é um título, isso aqui é uma caixinha, isso aqui é uma foto, isso é um botão, isso é um formulário, enfim, isso é um link de vídeo. Todas essas coisas serão estruturadas através de códigos dentro do HTML, onde a gente chama de uma coisa que nós vamos ver, que se chama as tags, né? Então, o HTML, o que ele significa? É um hypertext, que são textos mágicos ali que contém links, liga uma página na outra, né? Eles chamaram de hipertexto. Markup language. Então, esse markup, eles se chamam tags, e essas tags que vão organizar e definir a estrutura do teu site. Então nós vamos falar muito e vamos usar bastante esses nossos amigos aqui que se chamam tags. Eles que vão fazer as marcações para dizer aqui até aqui é um título, daqui até aqui é um parágrafo e assim por diante. E é uma linguagem, isso tudo foi feito, e o nosso navegador ele compreende, ele é perito nesta linguagem chamada HTML. Então, quando ele abre, o nosso navegador ele abre uma página HTML, ele lê aqueles códigos, aquelas tags, interpreta tudo, porque ele é perito nessa linguagem, e monta a estrutura do nosso site, tá? É assim que funciona. Se nós jogarmos textos soltos lá dentro, eles até aparecem. Até funciona um pouquinho, mas tudo precisa de ordem, tudo precisa fazer sentido, tá? Tem que ter significado e ordem, principalmente porque os sites hoje, eles têm também uma questão chamada SEO, que resumidamente é o motor de busca e avaliação, ranking do seu site, ali pelo mais famoso que é o Google, né? Então, aqui é um título, aqui é um parágrafo, aqui é um botão. Então tem sentido, tem significado e tem ordem, tá bom? O HTML ele faz isso, por isso que a estrutura, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é a bagunça estruturada e fica muito mais organizado. Muito bem. O nosso curso é sobre HTML, que é a estrutura. Então a gente costuma chamar de tríade da internet, né? Que é o HTML, o CSS e o JavaScript. É muito falado isso. Existe cursos pagos, existe treinamentos. Toda a base da internet está em cima desses caras aqui, com raras exceções que mudam uma coisa ou outra. Mas o nosso curso é desse, então vai ser a estrutura, ó. É a parte feia da casa, é a parte feia ali. E o CSS é aquele que vai dar cores, vai dar estilização, vai arredondar aqui, ó, as cortinas, de repente uma janela que é muito quadradona feia, coloca ela com as bordas mais arredondadas. E o nosso JavaScript, que vai ser toda a parte comportamental do site, né? Toda a parte de janelinhas que aparecem, que piscam, menu que sobe, que desce, lateral, essa parte. Nosso curso vai ser somente HTML e um pouquinho, o mínimo necessário disso aqui, mas vocês não vão precisar se preocupar com CSS agora. Quando tiver ali durante as aulas, basta copiar sem precisar entender. Ele vai ser somente necessário para mostrar algumas estruturas, ali um contorno, uma borda, para ficar mais fácil visualmente vocês entenderem o que está acontecendo ali na estrutura, tá? Seguindo. Então, como é que o HTML chega aqui no nosso navegador? Como é que ele chega aí na sua máquina, no seu navegador? Independente se for notebook, computador, celular, tá? Ele viaja de um lugar.
De onde? Então nós temos aqui, ó, nosso navegador, né, o cliente, e em algum lugar está ali um servidor que está hospedando inúmeros milhares de sites diferentes, tá? Esse é o nosso principal ator ali, ó, que bonitinho. Então vimos ali que o HTTP, vimos que o HTML é uma linguagem de marcação. E como é que eles vão conversar, né, o servidor com a sua máquina? Existe algo chamado HTTP, que é o idioma de comunicação entre a sua máquina e o servidor. Então ele, ó, é um protocolo de transferência do nosso hipertexto, que é o nosso HTML. Então ele garante, entre várias regras que ele tem, ele garante que aquilo que você pediu chegue até a sua máquina ali, tá? Ele busca lá dentro, separa as fotos que é do teu site que você pediu, o CSS que é correspondente àquele site, o JavaScript, PHP ou qualquer outra linguagem que tiver ali, tá? E esses arquivos, muitos são processados lá no servidor e chega já processado na sua máquina, e outros são processados na sua máquina. Então aqui é a analogia, né? Nós temos ali, ó, o navegador, o cliente na mesa, aqui é a analogia do restaurante. Nós temos lá o servidor, ó, que é lá na cozinha, o chefe é quem prepara, tá tudo lá na cozinha, né? E temos o garçom, que é quem faz esse meio de campo. Então você faz um pedido, você não pede direto para o chefe, você pede para o garçom, ele que vai saber ali anotar bonitinho, garantir que aquilo que você pediu vai ser atendido lá pela cozinha, pelo chefe, e vai trazer também de maneira correta para você, né? Não vai deixar lá na mesa largado lá, o arroz ali num outro prato, o feijão lá dentro, não, ele já traz para você. E o HTML é quando chega tudo na sua mesa, aquele banquete, né? Aquela coisa linda lá, tá tudo prontinho para você, daí é só você consumir. Então, um termo técnico aí para nós agora é o pedido, que é chamado request, tá? Então o cliente pede o cardápio ao garçom, e isso quer dizer o quê? Que é o navegador enviando um pedido HTTP. E aí o prepara, cozinha junto os ingredientes e prepara. Então ele localiza os arquivos, o garçom traz o prato e confirma, né, com o código 200 ali, que é o código verdadeiro, inclusive, quando dá certo, tá? Então essa é a dinâmica que acontece por trás ali. Então tá aqui, ó. Isso aqui é um código HTML, bem simples. E o resultado deste código, sem estilização, sem CSS, resulta nesta página aqui, ó, com um título, um parágrafo e um link clicável para esse endereço aqui, tá? É bem simples, você monta a estrutura, ó, tá tudo estruturado, dizendo que tipo de informação é essa, que é um título, que tipo de informação é essa, é um parágrafo, aonde ele começa, aonde termina, né, o título aqui, ó, começa aqui, termina ali, o parágrafo começa aqui, termina ali, e um link clicável que começa ali, tem um parâmetro que a gente vai ver também, vai aprender, e onde termina esse link, tá? Tem o texto, onde é clicável, tudo uma estrutura feita por tags, que são essas etiquetas azuis aqui, ó. Estes são as nossas tags, tá? Ele que vai estruturar aí o seu site e resulta nessa coisa linda aqui. Olha como é fácil, né? Vocês não precisam se preocupar. E aí um resumo, né? O navegador, ele conversa com o servidor através de um protocolo, uma língua que eles entendem. Então a sua máquina ela pode ser inclusive de outros sistemas operacionais. O navegador vai conversar lá com o servidor, que tem uma língua diferente lá, então eles conversam. Nós temos o nosso HTML, que é o esqueleto do site, a estrutura da página. Temos o nosso navegador, que é o cliente, tá bom? Ele que exibe a página lá, ele que interpreta os códigos. E toda essa
dinâmica, toda essa analogia do servidor, onde é guardado os arquivos e o garçom aqui, tá? Certo? E chegamos ao fim dessa explicação. Nós vamos fazer o nosso primeiro site agora, o nosso primeiro Hello World. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assiste novamente ali. Acessa os sites, imagina aquilo que está acontecendo, tá? Para deixar bem claro aí na cabeça de vocês. Vamos lá. Então vamos fazer o nosso primeiro site, o nosso primeiro Hello World. Escolha uma pasta de preferência aí de vocês. Eu escolhi uma aqui, que está no meu documentos, uma pasta chamada Programando com Covre. Essa é a pasta que eu escolhi, vocês podem escolher a que vocês quiserem. Eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou escrever algumas coisas aqui dentro, vocês podem me acompanhar. Não vamos utilizar o VS Code ainda. Vou mostrar para vocês que dá para criar um site até num bloco de notas. Eu vou escrever aqui, ó, hello, com 2 L's, né, professor? World, uma exclamação, tá? Tudo bem, agora eu vou salvar esse arquivo. Salvar como? Agora vem a parte que eu preciso de vocês, que é saber um pouquinho de informática pelo menos. Então aqui está minha pasta, eu vou salvar aqui dentro. Eu altero aqui o tipo para todos os tipos de arquivo, porque assim eu consigo dizer qual vai ser a extensão desse meu arquivo. Então eu vou chamar ele, já vou ensinar como que é o arquivo inicial, o arquivo principal, como ele deve se chamar em todos os casos que vocês forem criar um projeto de site. Então o nome desse arquivo, ó, tem que ser index, tá? Index. E aí a extensão dele tem que ser .html, tá? Index.html, você salva e pode deixar o bloquinho de notas ali aberto se quiser, até aconselho. E olha o que ele criou aqui para mim, ó. É uma página web. Eu, como uso por padrão o Microsoft Edge, ó, ele já reconheceu como isso aqui sendo uma página. Eu vou abrir esse cara. E olha que legal, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Nossa primeira página web, ó. Tem a aba. Estou aqui no Microsoft Edge e apareceu o nosso Hello World, o seu primeiro Hello World, o seu primeiro site aí tá pronto, tá? Então tem que ser extensão .html, certo? Vou reduzir só um pouquinho a janela aqui pra gente ver. E de preferência sempre o nome do arquivo se chamar index.html, tá? Este site está na nossa máquina, está aí na sua máquina, então ele não está no servidor, ele não está em outro lugar. É uma simulação de que a gente está acessando uma página web. O endereço está aqui, ó. Tá na minha máquina, está no HD, tá nos usuários, tá lá. Então ele vai no endereço ali, só que é um endereço local, tá? Então Hello World. Ah, professor, eu quero com 3 exclamações. Alterei ali no bloco de notas. Se eu vim aqui recarregar, ó, não alterou. Por quê? Porque é o outro conceito que você, aluno, quando está aprendendo, esquece de fazer, que é o quê? Você alterou o arquivo do seu site, mas você não salvou. Você tem que salvar esse cara, porque você alterou e a página que estava carregada lá carregou, interpretou o arquivo naquele estado que ele estava, com uma exclamação só. Agora que eu alterei e salvei, agora sim eu posso ou apertar aqui para recarregar, ou dar um F5 aí, né? E tá lá. Então você atualizou o seu site, tá? Pequeno exercício para vocês. Escrevam o nome de vocês completo no site, sem o Hello World, e recarrega a página
e faça aparecer ali no teu site o teu nome, tá bom? Faz uma pequena pausa aí no vídeo, faz esse exercício, vê se você entendeu essa primeira parte e abre tua página, recarrega ela, vê se aparece lá teu nome. Se você não conseguiu de jeito nenhum, comenta aí embaixo aí que o professor depois vai ajudar você, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Viu como é fácil? Então, ó, se pareceu simples demais, ótimo, era isso mesmo que eu queria. Para começar a aprender é isso aí mesmo, é escrever simplesmente lá dentro, sem tag, sem nada, só para vocês entenderem como funciona o arquivo .html. O navegador já interpreta que aquilo é uma página a ser aberta e interpretada, tá? Então, nesse começo, a gente não constrói nada elaborado, mas já faz funcionar. Para as próximas aulas, a gente vai começar a mexer já no VS Code, usar as tags corretamente, mostrar como que é a estrutura inicial geral de um site, tá? Mas uma aula de cada vez, um pouquinho de cada vez. Me diz se você conseguiu fazer com que o seu nome aparecesse aí no teu site, certinho. Se você ficou com alguma dúvida, comenta ali também. Quero comentar, antes da gente encerrar, os principais erros que você pode cometer aí que não funciona. É salvar o arquivo, em vez de HTML, chamar ele de HTML, mas a extensão dele for .txt, ou colocar duas extensões simultâneas, .txt no final .html, tá? Isso pode atrapalhar, tá? Respondam essas perguntas para si mesmos e comentem aí embaixo. Se você entendeu quem é o cliente, responde aí nos comentários. Quem é o cliente aí da sua máquina? Quem é o servidor hoje no teu site? O teu site abriu, funcionou. Quem que é o servidor então, nesse caso? O que é o código 200? Que a gente viu ali na apresentação. Vou anexar a apresentação ali. Resuma aí para mim nos comentários o que você entendeu que é o HTML em uma frase simples, tá? Lembrando, não precisamos decorar nada e simplesmente só repetir bastante. Pegar qualquer exercício e repetir ele o máximo de vezes e a quantidade necessária de vezes que a gente precisa, tá bom? Então a gente fica por aqui por essa aula inicial. Na próxima aula a gente vai montar já com as tags. Vou mostrar para vocês o VS Code e a gente vai começar a fazer algo já mais para o lado profissional. Eu agradeço a atenção, a audiência, a tua audiência. Deixa seu like aí, comenta, compartilha, se inscreve se não for inscrito e espalha essa trilha, espalha o canal aí do Covre para os teus amigos aprenderem a programar do zero, tá bom? Um abraço aí e até a próxima.